a todas. Sejam todos e todas bem-vindos aqui a mais esse encontro Axis às 10. Desde o início da pandemia, em março, nós temos feito semanalmente, né, encontros para discutir temas ligados aí à questão da pandemia, temas relevantes nas diversas áreas que nós atuamos, na área de educação, na área social, na área de saúde, na área administrativa, financeira, contábil, na área jurídica. Cada encontro tem aí um tema específico. Hoje, a proposta, e só lembrando para quem está participando da primeira vez, esse encontro, normalmente o palestrante, no caso eu hoje, falo durante cerca de 40 minutos, depois a gente abre aí para perguntas do público. E o Adilson vai me ajudar aí na hora das perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, é só usar o chat aqui do Zoom para poder perguntar, e aí a gente responde ao final. Nós decidimos falar a respeito hoje dos impactos sociais. É um tema muito importante, porque normalmente se pensa na pandemia só pelo aspecto, digamos assim, médico, né? O aspecto sanitário, o aspecto biológico, e se esquece ou não se dá devida atenção aos outros impactos nas diversas esferas da vida humana, mas especialmente na área social, que atinge diretamente as pessoas. Vamos ver, por exemplo, só para uma atualização, até a data de ontem, os números de mortes, né, da Covid em alguns países do mundo. Vejam bem, no mundo, né, nós temos já 1 milhão de pessoas mortas, óbito de 1 milhão de pessoas. Estados Unidos com cerca aí de 205 mil mortes, Índia com 97 mil mortes, Brasil 143 mil, Rússia 20 mil, Colômbia 26 mil, 25 mil e assim por diante, né? Em quase todos os países, uma taxa de óbito que é muito relevante. Muitas pessoas que acostumadas a um pensamento mais econômico falam assim: ah, não, mas a letalidade é baixa comparado, por exemplo, com o vírus do Ebola, né? Mas se esquece que cada morte é a morte de uma pessoa, né? Hoje a gente vai procurar chamar a atenção para isso, né? É um pai de família, é um filho, é uma mãe, enfim, é um membro da família e uma pessoa humana que se vai, né? Devido à Covid. E isso é o que a gente vai procurar destacar hoje. O Brasil, há pouco tempo, foi feito um estudo chamado EpiCovid, epidemia, né, da Covid, um estudo nacional que foi conduzido em 133 cidades do Brasil, né, com alguns resultados que nos interessam aqui para a fala de hoje, né? Primeiro, que a pandemia se comporta de forma muito distinta entre as regiões do Brasil. No norte, cerca de 10% da população tem ou já teve o coronavírus, e no sul, esse percentual era ainda relativamente abaixo de 1%. Esse percentual ainda era abaixo de 1%, isso em julho, dado de julho. Tá? Deve ter alterado um pouco isso aí, mas talvez não tanto a proporção. A palavra desigualdade também salta aos olhos sob os pontos de vista socioeconômicos e étnico-raciais. E em todas as fases dessa pesquisa, em 133 cidades, as pessoas mais pobres apresentaram o dobro, ou seja, 2 vezes mais risco de infecção em comparação às mais ricas. Por que será, não é? E os indígenas apresentam um risco 5 vezes maior de contágio do que os brancos. Esses primeiros elementos são dados, né, para uma provocação para o que vem depois, ou seja, que tipo de dados de pesquisa nós temos para dar suporte a essas assertivas que estão sendo feitas aqui. O que explica, né, esses fatos que nós estamos mostrando? Quais são as variáveis que explicam? E aí, para começarmos, é uma reflexão. Primeiro, uma fila aí, né, num país, provavelmente no continente africano, de pessoas com suas bacias esperando comida, né? Uma fila para comida, e olha o número de pessoas. Mas
dois pontos aí para reflexão inicial. Primeiro, é que o contágio, propriamente dito, ele é biológico, ou seja, é um vírus, é um organismo vivo que passa de uma pessoa para outra. Ou seja, então tem questões aí biológicas envolvidas. Está se discutindo, estão estudando por que alguns organismos, por exemplo, humanos, são mais suscetíveis que outros. Ontem eu estava lendo um estudo procurando explicar por que os homens são mais sensíveis. Alguns estudos apontam que o homem e idoso, né? Alguns estudos estão apontando uma relação entre os níveis de testosterona, que no homem idoso o nível de testosterona cai, e isso abre, digamos assim, uma porta para uma baixa imunidade que favorece o vírus. Claro que os mecanismos biológicos envolvidos nisso são muito complexos, né? Mas pode estar ligado à testosterona. Ou seja, não há ainda evidências irrefutáveis, digamos assim, né, com relação para explicar por que os homens idosos, por exemplo, são mais atingidos que as mulheres, né? Mas há uma série de estudos acontecendo e um deles aponta essa possibilidade de talvez estar ligado a níveis baixos de testosterona. O primeiro ponto, então, para reflexão é que o contágio é biológico. Ok. Mas a pandemia, ou seja, a disseminação do vírus mundo afora, com esse já 1 milhão de mortos e 33 milhões de pessoas contaminadas, né? Essa pandemia ela é socialmente definida. Ou seja, há uma série de questões aí, uma série de variáveis de ordem social e econômica que, de certo modo, transformaram algo que é biológico em algo que é social. Ou seja, a pandemia é socialmente definida. Basta lembrar, inclusive, que o início da disseminação do vírus para fora da China está ligado, ou esteve ligado, a pessoas, turistas, funcionários de empresas que estavam morando na China, ou vivendo lá, ou passeando, e saíram, né? Quer dizer, voltaram a seus países levando o vírus, muitos deles, evidentemente, sem nem ter consciência disso. Mas uma coisa importante quando a gente fala de biologia e sociologia é isso. É o cuidado que a gente tem que ter para não naturalizar o fenômeno. O que é isso, né, na verdade? E a mídia, de certo modo, e os governos mal intencionados tentam naturalizar o fenômeno, tentam dizer que é isso mesmo, é normal que isso aconteça. Né? Se tem um vírus, o vírus vai espalhar e vai matar todo mundo. É a explicação rasa que se dá, mas é uma explicação falseada, né? É uma explicação parcial. Né? Ou seja, a pandemia em si, o espalhamento do vírus, a disseminação do vírus, não é um fenômeno só biológico. Ele é um fenômeno que tem raízes aí sociais e nós vamos ver nos próximos slides o que explica isso. Uma frase aqui do Amartya Sen, que é um cientista indiano ou paquistanês, Nobel de Economia, que atualmente está na Universidade de Harvard, e é um cientista muito importante aí para discutir essas questões sociais no mundo, é um dos criadores do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele fala que, ele está dizendo, né, disse há pouco, que a desigualdade torna a sociedade ainda mais despreparada para lidar tanto com a pandemia do coronavírus, quanto com a recessão que ela desencadeou. Então, nós estamos trazendo essa fala aqui porque nós vamos falar muito dessa desigualdade social, né, que vai fazer com que o combate, digamos assim, ao vírus seja muito mais dificultado. Em julho, agora, eu participei de um evento muito interessante promovido pela ONU, mostrando assim, é uma pesquisa, vou falar mais sobre ela, mostrando assim algumas faces, né, da Covid, né, da doença causada pelo coronavírus. E aqui tem um dos cientistas envolvidos aí na Europa com a coordenação do combate ao coronavírus, o professor inglês David Nabarro. Ele destacou na introdução à apresentação dessa pesquisa da ONU 4 faces, digamos assim,
muito significativas, né, da Covid. Primeiro é a pobreza, ou seja, a Covid, graça a Covid vai crescer onde há pobreza. Tem um outro campo aqui, possivelmente também um campo de refugiados, né, nessa ilustração, mostrando aí a situação das pessoas, a situação de desalento, a situação de miséria delas, né? Então, uma face é a pobreza, a outra é a desigualdade social, a outra face da Covid, a outra é a injustiça, né? A injustiça aí cometida contra grupos minoritários, contra grupos mais pobres, por exemplo, os serviços de saúde, né, que não estão preparados ou não estão, não só preparados tecnicamente, mas não estão preparados humanamente para atender as pessoas mais pobres, né? E a vulnerabilidade social. Ou seja, nessas 4 condições de pobreza, desigualdade, injustiça e vulnerabilidade social, a Covid vai crescer, vai aumentar, vai ter um impacto muito mais forte. Esses dados agora, o que apoiam? Né? Que tipo de dados de pesquisa, dados empíricos apoiam esse tipo de assertiva, esse tipo de afirmação? A ONU, né, tem um órgão de pesquisa social, United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD, né, que é um órgão de pesquisa social da ONU. E eles conduziram uma pesquisa ampla, cujos resultados foram apresentados nesse webinar que eu mencionei em julho, e alguns dados assim, muito significativos, né, dessa pesquisa, que apoiam, então, isso que a gente está dizendo. Primeiro, que o lockdown, aquele fechamento, né, dos países, né? Então, o lockdown e o distanciamento nos países pobres foram prejudicados por falta de renda. O apoio governamental não ocorreu a tempo ou foi insuficiente, né? Ou seja, aí se a pessoa está trancada em casa sem ter o que comer, ou ela vai morrer, ou ela vai sair para batalhar alguma comida. Então, isso prejudicou a questão do distanciamento social e a questão do lockdown. Também se observou no período da Covid, de março até julho, quando a pesquisa foi publicada, mas isso continua, né? Uma invasão e a expropriação econômica de reservas indígenas que aumentou essa invasão e expropriação. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil diariamente. Os incêndios agora, por exemplo, né, aí ligado à questão ambiental e também a invasão de reservas indígenas. A Polícia Federal já descobriu que esses incêndios criminosos no Pantanal foram causados por 4 latifundiários, não é? Então, houve essa expropriação, né, aproveitando aí, como aquele imbecil daquele ministro do Meio Ambiente disse naquela reunião lá, para aproveitar para fazer a boiada passar, né? Aproveitar a confusão da pandemia para deixar a boiada passar, né? E é uma pessoa dessa que continua ministro nesse país nosso, né? Crianças e jovens sem internet foram prejudicados pelo fechamento de escolas. A classe pobre, que ou não tem internet ou não tem computador, ou às vezes tem, mas não tem internet boa, nós sabemos isso no Brasil e nos países pesquisados aí pela ONU, ficaram prejudicados. Estão prejudicados, continuam sendo prejudicados, né? As áreas rurais também foram prejudicadas durante a pandemia, estão sendo prejudicadas por falta de transporte e de comunicação, com uma consequente dificuldade no escoamento da produção. Então, por exemplo, aquelas famílias que vivem da agricultura, em muitos países, tiveram e ainda estão tendo dificuldade para escoar, né, os seus alimentos produzidos com aquilo que eles se mantêm, compram outros alimentos, compram comida, remédio e assim por diante, não é? Informações também imprecisas sobre os grupos mais vulneráveis, sua localização, número, necessidades. No Brasil, por exemplo, aquela Central Única de Favelas, a CUFA, ela desenvolveu um trabalho extremamente interessante, está desenvolvendo ainda, para localizar dentro das favelas, por exemplo, os grupos mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, idosos, por exemplo, que moram sozinhos, não é? Mas os governos tiveram muita lentidão ou não tiveram interesse, por exemplo, em identificar esses grupos, né? Não sei quem assistiu aí uma das primeiras lives, uma que eu
que eu fiz aqui no Axis, eu falei, né, porque as pesquisas mostram isso em relação a outras pandemias, da importância da informação, das informações precisas, como sendo uma das variáveis mais importantes para o combate à pandemia. E no Brasil nós fizemos exatamente tudo ao contrário, tudo errado, né, com uma desinformação muito grande, de certo modo, muito proposital também, né, vinda lá do governo. Também ainda essa mesma pesquisa do Escritório das Nações Unidas para Pesquisas Sociais, a pesquisa levantou, né, a importância de muitas ONGs, organizações não governamentais, em providenciar ajuda mais rápida do que os governos em vários países, o que mostra aí a relevância dessas instituições, ao contrário do que o nosso imbecil do presidente fala, que as ONGs são um câncer para o país, não é? Então, as ONGs se mostraram aí, na maioria dos países, muito importantes, elas são muito importantes para ajudar no combate, né, à pandemia. Não só a pandemia, mas também as questões ambientais e outras questões de ordem social. Também se observou, e a pesquisa comprovou isso, danos e maior carga de trabalho para as mulheres, de modo geral, né? Porque elas ficaram sobrecarregadas com o serviço da casa, com apoio aos filhos que não iam para as escolas, com o aumento da violência doméstica, aumento do feminicídio, agressões e perda de renda. Vejam bem, as mulheres foram triplamente ou mais vezes prejudicadas, né, com a questão da pandemia e com a questão da quarentena, o que é algo muito sério, né? E mais dados à frente vão corroborar isso, né? Também se observou, e nós estamos observando isso nos jornais também aqui no Brasil, dia a dia, mas isso, de modo geral, nos diversos países pesquisados, um aumento da violência policial, também o aumento de roubos, aumento de corrupção. Lá em Santa Catarina, agora, por exemplo, o governador e não sei mais quem lá, todos envolvidos num desvio de verba lá da ordem de 33 milhões de reais ligado a respiradores, né? Ou seja, alguns canalhas se aproveitam da pandemia, das pessoas morrendo, são completamente infensas, né? Completamente alheias a quem está morrendo por falta de equipamento, por falta de respiradores, por falta de hospital, são alheias a isso e ainda se aproveitam disso para roubar. E o pior, no Brasil, vamos ver se vão para a cadeia, né? Houve também, ao longo da pandemia, se observou em vários países, uma revalorização dos trabalhadores de serviços essenciais, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, não é? que não pararam, praticamente as únicas categorias que não pararam ao longo da pandemia em todos os países e estão prestando serviços realmente absolutamente essenciais para a população. E também a pandemia está mostrando a importância dos serviços de saúde universalizados. Por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra, que têm serviços de saúde pública muito bons, tem números muito menores de mortes, né, por Covid do que outros países que não têm saúde pública universalizada. E também, né, um outro ponto, a importância da proteção social, ou seja, das redes de proteção social, né? Todas as políticas públicas, nós vamos falar mais à frente, de proteção ao cidadão. Só um exemplo aqui brasileiro que está contido, digamos assim, nessa pesquisa, no que essa pesquisa apurou, é um exemplo de Recife. Para quem conhece Recife aí, não é? Recife tem essa face aí bonita, né? Essa face rica, né? Essa face moderna, mas tem também essa outra face, né? A face das favelas, da população da periferia, que nem é periferia, mas da população excluída, extremamente pobre. Então, observem esses dados aqui, lá de um jornal e da Secretaria de Saúde lá de Recife, em relação à letalidade da Covid relacionada com a renda. Letalidade, então, são os números nas bolinhas vermelhas, né? E a renda nas bolinhas azuis. Lembrando que letalidade é a razão entre óbito e contaminados. Se você tem 100 pessoas contaminadas, morrem 50, você diz que a taxa de letalidade é de 50 em 100, no caso aí 50%, né? Então, vejam bem, aqui embaixo a renda, eu vou colocar quase todos para vocês observarem.
Aqui embaixo, acompanha aqui o mouse. Aqui embaixo, a renda por domicílio, renda mensal por domicílio. Então, R$ 2.162 por domicílio em Apipucos, R$ 10.000 em Parnamirim, um bairro lá de Recife, R$ 898 em outro domicílio, em outro bairro, Nova Descoberta, R$ 1.038 em Beberibe, Mostardinha, R$ 1.251, R$ 1.058 em Brejo de Beberibe, ou seja, bairros periféricos com a sua renda. E esse aqui é um bairro mais na Zona Sul, na zona sofisticada de Recife. Observem que onde houve maior renda, 10.000 por domicílio, a letalidade é de 5,8. 5,8, né? Enquanto que com a renda menor, observem embaixo, a letalidade vai aumentando até chegar a um máximo de 53,6 por 100, né, para uma renda de 1.296. Tem uma renda menor aqui de 898, né, que está com a taxa um pouco mais baixa, mas, de modo geral, todos os bairros com a renda domiciliar na casa dos R$ 1.100, R$ 1.200 tiveram as mais altas taxas de letalidade por Covid, sendo que essa aqui é maior do que 50%. Ou seja, esse estudo da Secretaria Municipal de Educação mostra realmente o impacto da questão da renda, né, na letalidade. Nos bairros mais pobres, de modo geral, e isso não é desconhecido, né, por ninguém, por nós aqui no Brasil, há mais moradores por cômodo, né? Então, como fazer o isolamento social? Se você tem uma casa de 2 cômodos, de 40, de 30 metros quadrados, você tem 10 pessoas, como é que essas pessoas vão ficar a 1,5 metro, 2 metros de distância uma das outras? É impossível, né? As pessoas também em situação de vulnerabilidade econômica, elas têm uma dificuldade muito maior de acesso ao sistema de saúde, acesso à informação, né? Normalmente, essas pessoas são enviadas aos hospitais muito mais tarde e pagam isso com sua própria vida. Também foi, e os estudos já mostram que houve, de certo modo, um erro da área de saúde dos países no protocolo inicial. Estava mandando a pessoa ficar em casa até piorar. Só então procurar o hospital, procurar se internar. Só que aí, às vezes, já estava tarde demais. E as pessoas mais pobres sofreram mais com isso. A questão, então, é de ordem social. Faltam acesso e disponibilidade de meio de tratamento para os pobres. Nós vamos ver alguns dados do SUS à frente, para vocês verem isso melhor. No Brasil, vejam bem, alguns outros dados importantes aí. 6% da população brasileira mora em favelas, né? Um dado do IBGE. Cerca de 11 milhões de pessoas. Essa população de 11 milhões ela é muito maior do que muitos dos países europeus, né? Essas pessoas, evidentemente, esses 11 milhões de pessoas, moram em condições precárias, em espaços apertados, com muitos moradores, né? Espaços mal ventilados e sem acesso a saneamento básico. Sobre saneamento básico, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm abastecimento de água. Isso no século XXI, gente. Estamos no século XXI. Eu trabalhei com saneamento no início da minha vida profissional, na década de 70, 80, na Copasa, em Belo Horizonte, e esse número não mudou muito de lá para cá. Continua mais ou menos parecido. Hoje nós temos ainda 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água corrente. E 100 milhões, ou seja, metade da população do Brasil não tem esgoto. Não tem recolhimento de esgoto ou não tem tratamento de esgoto. Na verdade, aqui não tem recolhimento. E aí todo mundo sabe, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza para o combate ao Covid. Isolamento social, então você não consegue isolar porque as pessoas são todas empacotadas como uma lata de sardinha nas casas pequenas. E a Organização Mundial de Saúde, todos sabemos, recomenda a higiene constante das mãos, com água e sabão ou álcool gel. A pessoa não tem dinheiro para comprar álcool gel e não tem água nem sabão para lavar as mãos. Então, aí, um outro dado assim, muito relevante é a população de rua, população de situação de rua no Brasil. Vou pegar mais os dados de São Paulo. Entre 2015 e 2019, ano aí do golpe e da queda dos indicadores econômicos do Brasil, né, o número de moradores de rua, pessoas em situação de rua,
aumentou cerca de mais de 50%. Né? Eram 15 mil pessoas, isso só em São Paulo. Passaram para 24 mil pessoas. E agora, depois da pandemia, estima-se que esse número tem aumentado entre 20% e 40%. Eu vou dar daqui a pouco o número total para o Brasil. Essas milhares de pessoas, né, estão expostas na rua, evidentemente, a doenças com pouco acesso a serviços de saúde e não têm a possibilidade de isolamento social ou meio de higienizar as mãos. Detalhe, a maioria dessas pessoas também não teve acesso a essa renda aí emergencial, esse apoio emergencial aí do governo. Porque não tem documentação, porque não consegue entrar no banco, porque não tem celular e assim por diante. Ou seja, são as pessoas excluídas, né? Com o comércio fechado, né? E as ruas vazias, como as cidades na época do lockdown, as pessoas em situação de rua acabam tendo menos recursos ainda para se alimentar. E só um número agregado aí, no Brasil, até março desse ano, havia cerca de 222 mil pessoas em situação de rua. De lá para cá, como se estima que esse número aumentou de 20% a 40%, se nós aumentarmos aí, digamos, a uma média de 30%, nós vamos ter aí cerca de 60 mil pessoas a mais, somando aí cerca de 280 mil, 290 mil pessoas em situação de rua. Imaginem, no país todo. Outros dados ainda sobre o Brasil, né? O Brasil tem cerca de 40 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. 40 milhões, né? E cerca de 12 milhões de desempregados. Muitos desses aqui sem carteira assinada têm os subempregos, né? Tem os empregos não fixos, né? A crise econômica provocada pelo coronavírus pode adicionar cerca de mais 2,5 milhões de pessoas entre os desempregados. Esse cenário, né, é o ideal para uma crise. Ou seja, muita gente acha que a crise está passando, do ponto de vista social, ela está começando. Entre a população com algum tipo de ocupação no Brasil, o número de informais chega a 41,3%, que é o maior número registrado desde 2012. Ou seja, esse governo que temos aí, mais a pandemia, tem estimulado cada vez mais a informalidade, fazendo com que cerca de 38 milhões de brasileiros não tenham renda fixa. E essa renda emergencial, essa renda básica de 600, que agora foi passada para 300, como se 300 fosse mais do que o suficiente, foi uma primeira ação, mas ela está longe de ser o suficiente. Alguns dados da área de saúde, para comprovar ainda mais como que essas condições sociais e econômicas afetam aí as populações mais pobres, né? A parcela mais rica da população brasileira tem acesso a serviços de saúde privada, enquanto a maioria depende do serviço público, enfrentando filas, hospitais lotados e estrutura limitada. O SUS, então, que é a nossa rede de apoio, né, de serviço público, ele atende cerca de 80% da população brasileira. Nós estamos falando aí em torno de 150 milhões de pessoas, né? Só para dar um exemplo, na capital de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo, estão concentradas, né, as maiorias das mortes do Brasil, a maioria das mortes. Até o dia 29 de setembro, ou seja, anteontem, haviam em São Paulo 19.508 mortes, só em São Paulo, não é? 19.508. E os maiores números são nos bairros que eu vou mostrar acima, que também são os mais pobres. Quais são os bairros aí mais pobres? E, cruzando isso com a situação socioeconômica e a proporção de pretos e pardos nesses bairros, nós temos aí uma situação mais complicada. O Jardim Ângela, por exemplo, tem 60,1% de pessoas que se declaram pretas e pardas, e teve 240 mortes. Um outro aqui, só para pegar, que tem menos um pouco de pretos e pardos, 41%, mas é quase 50%, 300 mortes. Ou seja, onde há mais pretos e pardos, também há muito mais mortes. Por que eles são pretos e pardos? Não, porque são mais pobres. Nós vamos ver isso, né? Os mortos da pandemia no Brasil, de modo geral, 55% dos mortos são pretos e pardos, os brancos, 38%.
fica parecendo que o vírus escolhe a pessoa porque ela é preta ou porque ela é parda. Não é, não. É porque a pessoa, os pretos e pardos, geralmente são os mais pobres. Não tem água para lavar, como já dissemos, não tem sabonete, não tem água, não tem casa para poder fazer distanciamento social, sistema imunológico já deprimido, porque comem mal, se alimentam mal, não tem alimentação fixa. Então, são as pessoas realmente mais atingidas pelo vírus. A porcentagem maior, há uma porcentagem maior entre pessoas negras do que entre brancas, em todas as faixas etárias, e também comparando todos os níveis de escolaridade. Outro fato importante da pesquisa: quanto maior a escolaridade, menor a letalidade da Covid-19 no Brasil. Né? Porque a pessoa é mais estudada, mais inteligente, não é só por isso. Porque quem é mais estudado também geralmente tem uma situação financeira melhor. Além de, claro, ficar mais atento às questões da higiene. Mas aqui pesa muito a situação social melhor. Né? As pessoas sem escolaridade tiveram taxas 3 vezes superiores, 71,3%, às das pessoas com nível superior, ou seja, 22%. Enquanto 22% das pessoas com nível superior foram contaminadas ou morreram, as sem escolaridade foram 71,3%, para corroborar isso que eu acabei de dizer, da situação social e econômica ligada a quem tem mais escolaridade. Quando você cruza os dados de escolaridade com raça, né? Escolaridade e raça, os pretos e pardos sem escolaridade tiveram 80,35% de taxa de morte, ou seja, pior do que os 71,3% apresentados acima, contra 19,65% dos brancos com nível superior. Percebem a discrepância? Mais de 5 vezes mais, né? Não, 4 vezes mais aí. Os pretos e pardos sem escolaridade morreram 4 vezes mais do que os brancos com nível superior. Então, a desigualdade social ela tem um impacto direto nos óbitos entre os mais pobres e com menor escolaridade. Né? A questão, então, é a questão da pobreza e a escolaridade. E os médicos dizem, né, quanto mais desfavorável a situação do paciente, mais chances de ele vir a falecer. Sistema imunológico deprimido e assim por diante. Falta de higiene. Não só aqui no Brasil isso. Nos Estados Unidos também, eu tenho mais 5 minutos, nos Estados Unidos os negros morreram a taxa de 50,3 por 100 mil pessoas, comparado com 20,7 para pessoas brancas. Ou seja, mais do que o dobro. No Reino Unido, Inglaterra e Gales e tudo mais, os homens negros têm 3 vezes mais chance de morrer do que homens brancos. As pessoas negras nos Estados Unidos e no Reino Unido também são as que vivem em locais periféricos de menos acesso, menos fornecimento de serviços e com maior prevalência de comorbidades. O que muda são o sistema de saúde. O sistema de saúde inglês, por exemplo, ele é melhor que o sistema de saúde americano, que não tem uma rede de assistência universal. Os negros são maioria entre as pessoas mortas no Distrito Federal do Brasil. 53,9% das vítimas, ou seja, mais da metade, são negros. Devido ao racismo estrutural, pessoas negras têm piores condições de vida, aquilo que eu havia dito antes. Não é questão da cor, é a questão das condições de vida. É um fenômeno mundial, então. Esse vírus mata mais pobres e negros. Não porque são negros, mas porque são pobres. A questão é a junção das coisas. Também, né, sumarizando, resumindo isso aí, por que morrem mais negros e pobres? Porque eles têm menos acesso a serviços de saúde, porque moram nas periferias, em regiões marginalizadas, sem aqueles serviços. Né? Porque as condições de vida da população mais pobre são ruins. Né? As moradias são ruins, são mais pessoas por metro quadrado, como já dissemos. Também não tem saneamento básico, falta de acesso à água é muito grave nesse momento, como já dissemos. O trabalhador informal, né, ele vive uma situação de fome, o braçal, ele não tem reserva financeira. E mesmo com R$600, as pessoas precisam sair para batalhar por comida. É isso que nós falamos desde o início. A pandemia, gente, a ONU e o Banco Mundial estão pesquisando e, evidentemente, fazendo um prognóstico de onde a pobreza vai aumentar mais no mundo. Estima-se aí talvez um aumento de cerca de 500 milhões de pessoas que vão
para a área da pobreza, vão cair na pobreza. O país onde isso mais vai acontecer é a Índia, seguido da Nigéria e outros países. O Brasil está aqui também. Estima-se que no Brasil cerca de 2 a 2,5 milhões de pessoas vão voltar para a pobreza ou extrema pobreza. 40 a 60 milhões no mundo, né, ou mais, vão entrar na pobreza, somando aí um total de cerca de 500 milhões de pessoas pobres no mundo. Sendo que em 2020, no ano em que estamos, 265 milhões de pessoas já estão passando fome no mundo, o dobro que 2019, comparado com 2019. Algumas considerações finais aí, né? Diferentes estudos, eu já falei isso também numa outra live nossa aqui, os biólogos que estudam essa área, os médicos, tudo indica que outras pandemias vão vir talvez num tempo mais curto agora. Principalmente, quem assistiu aquela outra live minha, principalmente devido às chamadas fazendas industriais, criação de porcos, galinhas, confinados, sem espaço para respirarem, sem espaço para serem porcos, para serem galinhas, criados como máquinas. Não é? Então, a probabilidade é dos vírus saírem desses animais, se espalharem, saltarem para os humanos. Os impactos sociais, gente, causados pelas epidemias e pandemias, têm repercussões de longo prazo. Longo prazo. Por isso é que a crise causada pelo coronavírus só está começando. A pandemia pode aumentar, e muito, a evasão escolar, com efeitos ainda mais deletérios para o país e para os jovens. Não é? Um estudo aí recente no Brasil apontou a perda de alguns bilhões por ano por evasão escolar. Antes até da pandemia. Com a pandemia, isso vai ficar piorado. Não é? Então, é uma visão muito curta, muito estreita do país, do nosso país, em não investir em educação. Historicamente, o país nunca investiu seriamente em educação e agora, com esse desgoverno aí, pior ainda. Né? Na verdade, eu tenho dito, esse governo, esse tipo de governo está provocando um genocídio social, ou seja, está alijando os jovens pobres e negros de oportunidades de vida. Isso é um genocídio. Políticas públicas responsáveis precisam ser cobradas dos governantes por todos os cidadãos e cidadãs. Né? A redução da desigualdade social no país é fundamental para também a redução dos impactos desta e de outras pandemias. As políticas públicas, né, gente, e a solidariedade podem ser o caminho. Primeiro, a relevância do Estado para reduzir as desigualdades. Os apologistas aí do Estado mínimo, né, do Estado neoliberal, que acham que não tem que ter Estado, eu gostaria que eles me explicassem como que o mercado resolve a situação da pobreza. Em lugar nenhum do mundo o mercado resolveu a situação da pobreza. Não é? São necessárias, então, políticas públicas de fortalecimento das redes sociais de apoio e, nisso aí, incluído nisso, a relevância da renda básica cidadã para aqueles mais necessitados. Não uma renda sazonal, mas uma renda constante para aqueles realmente mais vulneráveis. Fundamental também o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Também fundamental o apoio e o fortalecimento social às iniciativas autônomas e independentes de solidariedade. A pesquisa da ONU mostrou claramente como que as ONGs foram importantíssimas, mais rápidas que os governos para começar a trabalhar aí no combate ao coronavírus. A pandemia, né, essa pandemia que ainda estamos vivendo, pode vir a reforçar um senso tão necessário no Brasil, um sentido, né, de solidariedade e atenção aos mais vulneráveis. Eu, na verdade, não sou tão otimista assim, embora uma parcela da sociedade esteja preocupada. Vocês que trabalham, de modo geral, aí, em instituições católicas, né, nós sabemos que as instituições são sérias e estão cada vez mais preocupadas, sim, mas, por outro lado, nós temos iniciativas como do padre Júlio Lancelotti, por exemplo, lá em São Paulo, iniciativas sérias sendo atacados aí pela boiada lá do imbecil do presidente. Né? E para fechar, como nos exorta, né, o Papa Francisco, que esta seja esse momento
seja também uma oportunidade de criarmos uma economia a serviço da vida, e não o contrário, a vida a serviço da economia. É aquela situação, né, do rabo que balança o cachorro, né? Ao invés do cachorro, da sociedade, ter a economia sob controle, hoje vivemos um descontrole. Por isso, aí, a proposta do Papa Francisco, com a economia de Francisco, de fazer uma discussão séria sobre os rumos da economia no mundo, convocando aí os jovens, os pensadores, para pensarmos aí, para todo mundo pensar junto, uma nova economia, uma nova possibilidade. Obrigado. Eu vou agora parar de compartilhar para a gente poder aí ir às perguntas, se houver aí perguntas, né? Ok. Você pode me ajudar aí, Adilson? Sim, Sebastião, muito bom e, na verdade, bem esclarecedora a sua fala, mas amedronta, é claro, né? Porque os números são terríveis, a situação é terrível e a gente não vê a curto prazo uma solução para essa situação, né? Mas é o mundo que temos, então vamos conviver com ele e realmente saber como sair melhor dessa situação, né? Sim. Tem várias perguntas aqui, mas eu queria juntar duas aqui no início. Uma fala o seguinte: na sua opinião, as pessoas serão mais ou menos solidárias? E juntando com a outra pergunta, qual o aprendizado ou possível aprendizado social dessa pandemia ou pós-pandemia? Tá, sobre solidariedade, né? Adilson, claro que é difícil, né, a gente dizer. A gente vê, por um lado, assim, por uma visão mais otimista, a gente vê crescendo no mundo, e muito aí capitaneado pelo próprio Papa Francisco, claro, e alguns pensadores, o Amartya Sen, ele escreveu em 2001 um livro fundamental, ele escreveu um livro que ele é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, nós sabemos disso, acabamos de dizer isso, ele escreveu um livro que se chama Desenvolvimento como Liberdade. Esse título desse livro é muito importante, ou seja, desenvolvimento na visão dele, e ele foi um dos que ajudou a criar o Índice de Desenvolvimento Humano. Desenvolvimento não é ter dinheiro, não é ter muita tecnologia. Desenvolvimento é as pessoas serem livres, as pessoas poderem ter livre-arbítrio, as pessoas poderem ir e vir, as pessoas poderem ter liberdade de oportunidade, que é o que ele chama atenção lá no livro dele. As pessoas terem oportunidade de liberdade de oportunidade. Né? E com uma situação financeira ruim, na pobreza, a pessoa não tem liberdade de oportunidade. Quiçá tem oportunidade, às vezes não tem oportunidade alguma. Voltando, então, há um movimento mundial, evidentemente, e agora, muito nos últimos anos, capitaneado, aí, provocado, estimulado pelo Papa Francisco, no sentido de aprendermos a sermos mais solidários, né? Do mundo aprender a ser solidário, né? E isso é muito importante do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, com certeza. Mas eu acredito, por isso também que o Papa está dando essa ênfase toda na rediscussão da economia. Porque o que nós temos hoje é o rabo que balança o cachorro. Ou seja, é uma economia que dita o mundo. É uma visão econômica que dita o nosso pensamento. Não nos enganemos. Eu já escrevi isso num outro artigo, não é? O nosso pensamento hoje ele é vazado, perpassado pelo pensamento econômico. Nós aprendemos a pensar somente a partir de uma visão econômica. Quanto é que vai custar? Que prejuízo vai dar? Que lucro vai dar? As obras católicas, inclusive, de modo geral, e nós no Axis temos trabalhado para discutir isso melhor, para aprofundar isso, as obras católicas também estão sendo levadas a esse tipo de pensamento, não é? Então, há um risco muito grande. A economia, o rabo do cachorro, está balançando o cachorro, balançando o mundo, balançando a sociedade. Essa mudança eu entendo como fundamental. Ou seja, não basta apenas, digamos assim, sermos solidários. É fundamental a solidariedade. Mas precisamos aprender a pensar de forma diferente. E esse pensamento diferente só vai ser possível com uma nova economia, com uma economia de comunhão, como a Chiara Lubitsch, né, falava, ela que cunhou esse termo nos focolares, né, e o Papa Francisco abraçou isso também. Né? Precisamos de uma economia de comunhão, uma economia a serviço da vida, para que a economia
de certo modo, molde novamente o pensamento do mundo para um mundo menos preocupado com o materialismo, com o consumismo, um mundo mais fraterno, um mundo mais bem distribuído, menos desigual. Eu acredito que é por aí, as duas coisas. Sim, uma economia mais almada, né? Como tem dito o Papa, né? Muito Com bem. alma. Então, você falou da falta da liberdade, né? Falta da liberdade do pobre. Isso me lembrou o livro do Florestan Fernandes, quando ele fala a integração do negro na sociedade de classe. Tem uma frase assim: falta ao negro, pós 1888, né? Falta-lhe a liberdade de ser infeliz, onde como queira. Olha a liberdade de ser infeliz. Triste realidade, né? Mas uma outra pergunta: como você vê o papel da igreja e de suas obras, né? As ONGs, junto a esses milhares de invisíveis que estamos tendo aí agora nesse momento? Então, eu acho que a Igreja Católica e outras igrejas, né, as que são sérias, têm um papel muito importante. Eu tenho dito muito, né, em palestras, em cursos, da importância social, inclusive, não só social do papel da igreja, mas eu tenho falado muito desse equilíbrio do pensamento, né, no mundo. A igreja, as obras, né, todos os religiosos e religiosas juntos, trazem para essa balança do pensamento mundial, não é? Uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de ver as relações entre as pessoas, né? A igreja clama por solidariedade, por fraternidade. É esse pensamento, né? É esse acolhimento, é esse ver o pobre como, antes de pobre, como uma pessoa, né? A igreja, o carisma aí de várias congregações, né? É muito ligado a ver a pessoa primeiro. Depois você vê que a pessoa é pobre, que a pessoa é negra, que a pessoa é isso e aquilo, mas ela é, antes de tudo, uma pessoa. Então, a igreja tem um papel muito importante aí em combater, de certo modo, e buscar um outro equilíbrio nesse pensamento mainstream, esse pensamento hegemônico, que é o pensamento econômico americano, né, que é o pensamento econômico capitalista, de que as pessoas são números, as pessoas não têm alma, as pessoas são desalmadas, né? As pessoas são números. No hospital são números de pacientes, né? Nos colégios são números de alunos, né? A igreja luta contra isso, a igreja procura não embarcar nessa canoa, né? Digamos assim. Então, nesse sentido, eu vejo que a igreja tem um papel fundamental de ajuda, primeiro de uma ajuda que a gente chama de ajuda primária, né? Essa primeira ajuda a essas pessoas desvalidas, essas pessoas abandonadas. Eu lembro de uma frase, né, da irmã Dulce, que dizia que o hospital dela, ela queria um hospital que fosse a última porta, mas que aquela última porta tinha que se abrir para a pessoa, aquela pessoa que não tinha mais para onde ir, aquela pessoa que não tinha nada. Se essa pessoa batesse a porta do hospital dela tinha que se abrir. Olha que coisa fabulosa, né? Ou seja, uma âncora, né? Uma tábua de salvação. A igreja, então, tem um papel muito importante nisso aí. E com o Papa, que tem esse pensamento, e claro, faz esse pensamento ecoar, né? Ressoar, né? Aumentar a nível mundial, eu acho isso muito importante. Eu realmente acredito que uma mudança nesse paradigma econômico talvez venha dessas provocações que o Papa Francisco tem feito. E, claro, ele não está sozinho, né? Na economia de Francisco, os grandes economistas do mundo, incluindo o Amartya Sen, por exemplo, e outros economistas sérios que fazem uma leitura muito crítica da economia atual, todos estarão presentes como convidados, né? Então, eu acredito que esse movimento da igreja, capitaneado aí pelo Papa Francisco, é fundamental. Muito bem. O Papa realmente tem nos inspirado muito, né? Na questão do Pacto Educativo Global, ele deixou muito claro que ele quer o centro, né, ser a pessoa. Como você falou aí, o centro é a pessoa. Aí ele usa o provérbio africano, né? Precisa toda uma aldeia para educar uma criança. Ou seja, toda a sociedade está envolvida assim. Sim. Concordo plenamente. Mas uma colocação aqui, Sebastião. A Zilda Arnes, numa biografia dela, ela era muito criticada no trabalho dela porque com as populações mais pobres, né? Quando ela sugeria soluções simples, por exemplo, aleitamento materno e soro caseiro para resolver o problema da mortalidade infantil.
Ou Sim. seja, foi inovação disruptiva na época. Como que hoje você também encara tantas pessoas ainda contrárias ao simples uso da máscara, ao simples lavar as mãos e negando essa tragédia que estamos vivendo? Como você encara isso nesse meio social? Adilson, Adilson e demais, né? Primeiro, nós vivemos um momento profundamente obscurantista, né, na sociedade brasileira e em algumas outras sociedades, né? É, eu considero um escândalo, em pleno século XXI, haver movimentos como há no Brasil, partido do próprio presidente e de outros países, como o próprio Trump, os imbecis maiores, de haver esses movimentos, e aí a boiada toda vai atrás, de descredibilização da ciência. Não é? A ciência, e aí a gente pega a ciência como um corpo de conhecimento acumulado ao longo de centenas, né, milhares de anos aí, a ciência é séria. Não se está dizendo aqui que a ciência é infalível ou que é absoluta. Não, absolutamente não é isso. A própria ciência faz uma autocrítica muito grande e a boa ciência é aquela ciência curiosa, aquela ciência que nunca tem verdade absoluta, que não acredita em verdade absoluta. Isso é a boa ciência. Bem, hoje nós temos movimentos de imbecis, não é? Descredibilizando a ciência. Isso faz com que entremos numa época medieval. Lá eu lembro, às vezes, do martelo das bruxas, lá, né? O Maleus Maleficarum, né? Que era lá a fórmula para saber se a mulher era bruxa ou não, e queimaram as mulheres todas, né? Porque ninguém escapava daquela Inquisição. Negar a ciência hoje é voltar à Idade Média, é voltar à Idade das Trevas, ao obscurantismo, não é? Por isso é que muita gente, né, nega máscara, nega distanciamento, nega lavar as mãos, né? Como se as bactérias não existissem, como se os vírus não existissem, não é? Ou seja, um momento, eu diria, trágico que nós vivemos. Eu acho trágico esse momento que nós vivemos de desconstrução, e uma desconstrução absolutamente irresponsável, desumana, porque essas lideranças, elas sabem que, no fundo, muitas pessoas, muito mais pessoas vão morrer sem esses cuidados. Mas, infelizmente, é um retrocesso. Em termos sociais, em termos políticos, nós vivemos aí um grande retrocesso. Esse é o grande problema. Um retrocesso, antes de tudo, de pensamento, né, cognitivo. Muito bem. Bom, nós estamos com várias perguntas aqui, mas a gente vai tentar atender parte delas pelo menos. Sebastião, alguém colocou, quem conhece a população de rua sabe que essas pessoas vivem um dia de cada vez. Elas não projetam e não se imaginam no futuro. Como, além de suprir questões materiais, se pode recuperar a autoestima desses irmãos? Uhum. Adilson, realmente uma ótima colocação, né? Não é simples, né? O grande problema da população de rua e de todos nós, seres humanos, né? A vida, gente, tem algo na vida que é muito importante para a gente, que a gente às vezes não presta muita atenção, que é a chamada previsibilidade. Previsibilidade é essa garantida por regras, né? Regras sociais, né? Por exemplo, você saber que você vai andar na rua e não vai ser morto por alguém, vai chegar alguém e te dar um tiro. Essa previsibilidade é muito importante para a gente se sentir livre, para a gente andar na rua. Essa previsibilidade, ela está caindo, né? Está ruindo. O morador de rua, ele vive uma situação de completa imprevisibilidade. Ou seja, ele não sabe se ele vai comer, ele não sabe. Então, a imprevisibilidade, ela é devastadora para a nossa personalidade, para o nosso ego, para toda a nossa estrutura mental, porque você não tem a que se agarrar, né? A recuperação, então, de um morador de rua, né, das famílias de rua, passam muito por toda a questão do afeto, do respeito. Antes até do afeto, eu diria que o respeito talvez seja mais importante. Respeito a ele, a ela como pessoa, né? Mas passa pela possibilidade, pela oportunização de previsibilidade. Pessoa saber que ela vai poder comer, que ela vai ter onde dormir, que ela vai poder depois
talvez estudar, né? É algo multidisciplinar, inclusive, né? São políticas e formas de tratamento da questão que precisam ser multidisciplinares, né? Agora, precisávamos ter políticas sérias, políticas públicas sérias em relação a isso, e não temos. É uma população também invisibilizada, né? Como outros grupos no país são absolutamente invisibilizados, né? Se não fossem aí as ONGs, o trabalho da própria igreja, essas pessoas estavam morrendo aí como ratos, né? Porque o poder público não cuida delas. Tudo bem. Bom, deixando de lado então esse poder público, já que a gente não pode contar tanto com eles, vamos pensar em nós, né, cidadãos aí brasileiros. Você acredita que a cultura brasileira de calor humano e proximidade com o outro tende a mudar, Sebastião, face a essa situação? Adilson, a gente tem que ter esperança, né? Acima de tudo, o próprio Papa, né, nos conclama, né, a sermos esperançosos, né? Eu acho que isso tudo que nós estamos vivendo, inclusive a pandemia, está deixando emergir o lado mais podre nosso, né? Porque também, estou falando agora como psicólogo, né? É bobagem achar que nós não temos nossos lados obscuros, nossos lados podres. Nós temos. Nós, como seres humanos, de modo geral, temos, né? O que acontece é que isso é socialmente, culturalmente controlado. Aquilo que Freud estudou lá como repressão é muito importante para que a gente viva em grupo, não é? A gente aprender a reprimir essas pulsões, esses instintos mais torpes, perversos que nós temos. Essa situação de desgoverno em que a gente vive, essa situação do mundo, esse materialismo exacerbado, essa economia que manda no mundo, isso tudo está fazendo emergir esse lado que estava, né, reprimido, está fazendo isso emergir. Eu quero crer que a gente possa voltar a melhorar-nos, a nos melhorar como pessoas, como povo. Eu quero crer que sim, porque efetivamente temos muita gente boa, né, no país, graças a Deus. Mas eu não digo que isso é algo fácil, eu não digo que isso é rápido, eu não digo que isso é tranquilo. Eu acho que precisaríamos aí para frente de termos governos que nos ajudem nisso, porque ler do engano achar que o governo não tem nada a ver com isso. Tem sim. Quando um governo estimula a queimada, quando um governo estimula lá a arminha patética, né? O governo, na verdade, está estimulando que esses impulsos obscuros, esses lados obscuros venham à tona. Tanto é que as taxas de feminicídio aumentaram, violência contra mulheres de modo geral aumentaram, ou seja, os incêndios nem se falam, ou seja, nós temos aí uma situação caótica por conta de um governo que está lá em cima, que é um completo imbecil, né? Que é uma pessoa que não tem respeito às instituições, não tem respeito à ciência e não tem respeito ao ser humano. Então, podemos melhorar, devemos melhorar, mas eu não acho que vai ser fácil, não. Bom, Sebastião, 1 para as 11, né, 10h59, e realmente é uma tragédia essa situação que estamos vivendo. A pandemia escancarou esses invisíveis, milhares de invisíveis no Brasil, milhões, aliás, de invisíveis. Mas agora, é claro, voltando a palavra para você fazer o encerramento aí, é bom também a gente ter uma palavra de esperança, né? Fechar isso aí de maneira esperançosa. Sim, sim. É o que eu disse, né, Adilson? Eu quero primeiro agradecer a todos, né, a todos que estão aqui presentes, né? Uma coisa que eu acredito muito, eu sempre acreditei, é cada um de nós, dentro da sua área de atuação, procurar fazer o melhor. Sabe? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter coragem, né? Tem pessoas, eu conheço no mundo católico, né? Todo aí, pessoas muitíssimo corajosas, muitíssimo boas pessoas, né? Pessoas que se dão inclusive a vida pelo outro. Então, nós temos que valorizar muito as pessoas bondosas, as pessoas de bom coração. E eu acho que, no nível individual, no nível pessoal, se cada um de nós trabalhar de forma honesta, se cada um de nós trabalhar de forma empática, de forma solidária e fraterna, a gente vai dar a nossa contribuição para a melhoria, né? Então, eu acho que a esperança está aí também na ação individual e na ação coletiva. Muito obrigado a todos e a todas. Né? É um tema realmente instigante e acho que não deu nem para responder a todo mundo.
Mas muito obrigado pela participação. Foi muito bom ver vocês aqui e espero ter contribuído um pouco. Adilson, lembrando da semana que vem. Isso, na quinta-feira que vem estaremos de novo no Axis às 10, conduzidos pelo Márcio e por mim, e vamos falar sobre a questão dos sorteios nas obras sociais, na igreja, da legalidade dessa questão do sorteio. É algo também que tem que ficar atento, e tem uma nova legislação que saiu agora nos últimos dias, falando exatamente sobre isso. E a gente vai explorá-la, então, na quinta-feira que vem, às 10 horas, com todos vocês, se Deus quiser. Tá bem? Ok. Muito obrigado, então, a todos. Adilson, obrigado aí, viu, pelo apoio. Karina, obrigado a todos do Axis. Obrigado aí a todas as irmãs, irmãos presentes e pessoas aí, leigos e leigas, amigos e amigas. Até mais ver. Obrigado, gente.